Fala galera, beleza? Agora eu tô num cenário um pouquinho diferente aqui. Esse aqui é meu quarto e esse aqui é um baixo meu que eu vendi. E eu vou só, enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou trocando a corda dele porque eu preciso trocar a corda porque eu vendi esse baixo aqui. Faz um tempo que eu tenho esse baixo e eu vendi. Então eu vou trocar a corda porque a corda tá muito velha, né? Entregar o baixo já com valor. E aliás, é sobre isso que eu quero falar hoje. Para criar valor em cima de alguma coisa, sabe? Em cima do seu negócio. Às vezes você tá pensando aí que esse negócio de criar valor é uma coisa muito viajada, sabe? E eu tô aqui para te provar que na verdade criar valor e gerar valor para algum negócio, alguma coisa, ela não é uma coisa do outro mundo. Não precisa não precisa e não deve, na verdade, ter um setor para isso, né? Um setor de inovação, por exemplo. Eu não preciso dar uma pesquisa em desenvolvimento, né? P&D, como muitos chamam no ambiente corporativo, mas você que está aqui talvez não seja corporativo, mas o que é essa criação de valor? Cara, é você realmente colocar alguma coisa que realmente faça sentido para o cliente e que vai agregar no que você faz, né, para o cliente, porque não adianta nada você só fazer o seu trabalho e só feijão com arroz, assim. Quer dizer, adianta, né? Muita gente paga só por isso e tá tudo bem, né? E muita gente não vai ver o que você criou de valor, aquilo que você deu a mais, sabe? E eu não gosto de usar essa palavra que muita gente está usando, né? Encantamento do cliente, não é encantamento. Alguma coisa que faça com que a pessoa se sinta um pouco mais próxima de você. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? Quando a gente cria valor. Eu tô colocando essa corda no baixo nova assim porque eu não vou vender com a corda velha, né? E uma coisa que você deve fazer no seu negócio também é você colocar as cordas novas. Não, mas a metáfora é para servir para você entender que você precisa criar valor em cima do seu negócio. Agora, como que você cria valor em cima do seu negócio, tá? Existem algumas ferramentas por aí. O que eu vou te dar aqui é um panorama geral do que geralmente usa-se, né, e eu costumo usar também com empresas que eu atendia, eu atendo ainda, que é o mapa da jornada do cliente. Eu sei que pode ser muito clichê isso, mas esse mapa da jornada do cliente, ele explica os processos da sua empresa. Tanto para você mesmo, quando você vai fazer para você, você cria isso para você ver os seus processos e explica esses processos para os clientes, né? Os clientes vão entender que a sua empresa tem processo, né? Vão entender os processos da sua empresa, porque não é só você chegar e vender e eles comprarem, né? Existe um processo, existe como que o cliente vai chega até você, qual que é o caminho que ele percorre dentro da empresa até sair, sabe? Essa jornada toda, existe pontos de contato, certo? E esses pontos de contato é justamente para você entender que tem como você criar valor em cima desses pontos de contato. Então, como que você cria esses valores em cima do ponto de contato? Essa jornada mostrando o que você tem dentro da sua empresa, né, os processos dentro da sua empresa, você consegue fazer com que fique mais claro para você quais são os pontos de contato. Então, assim, vamos supor que esses trastes aqui do baixo são os processos da sua empresa. Olha só que, que analogia legal, ó. Tá vendo esse braço aqui? Tem os processos, tá? Os processos são essas casas aqui, né? Isso é chamado casas dentro da música aqui, dentro do instrumento, tá? Então, casa um, 2, 3, enfim. E tá vendo esses pontinhos aqui? Esses pontinhos são para só sinalizar para quem está tocando. Esses pontinhos estão aqui visíveis aqui na parte de cima também para o músico que ali tem uma referência, né? Para ele só seguir ali e musicalmente, para fazer um tipo de escala, para ele se situar, né? Fica mais fácil visivelmente, né? Mas aqui a gente pode entender que, trazendo para o negócio, né, a gente pode entender que aqui tem um ponto de contato com o cliente, é um ponto, ó, realmente é um ponto. Um ponto de contato, o cliente tem um ponto aqui, depois tem outro aqui, depois tem outro aqui nesse processo tem outro. Nesse tem dois, por exemplo, vamos supor, tá? Então aqui são esses pontos de contato. Esses pontos aqui significa que o cliente teve contato com ele, por exemplo, vamos supor que ele chegou por aqui. Aqui é um ponto, o primeiro contato que ele tem com a empresa. Ó, ele viu um anúncio no Instagram, ele viu sei lá, um outdoor, ele viu um panfleto, não sei se muita gente investe nisso hoje, mas é mais digital, né? Mas ele tem o primeiro contato. Ele conhece, começa a conhecer, começa a ver a empresa. Ele teve um ponto de contato, ele entrou, esse passa para o próximo ponto de contato. Ele entrou na empresa. Ele vai fazer o quê? Contatar você.
vai mandar uma mensagem, ou vai comentar em alguma coisa, ou você mesmo que recebe, ou de acordo com a sua estrutura toda de marketing, você recebe ele aqui, nesse ponto, e aqui você fala com ele, aqui você manda uma mensagem, olha, você se interessou por tal coisa lá atrás, vamos conversar, etc. Então começa a ter esse contato aqui com o cliente. Aí vamos supor que aqui ele compre, é um outro contato, né? Ou ele tira uma dúvida antes de comprar, daqui ele compre, sabe? Mas esses pontos de contato aqui é o que mais interessa. Por quê? Porque aqui a gente vê oportunidades de melhoria. Quando a gente está falando de contatos com o cliente, não é somente você ter um processo dentro da sua empresa. Esses pontos de contato que eu mostrei para você, ele pode ser o quê? Ele pode ser outras coisas. Ele pode ser um produto novo para você. Ele pode ser um outro braço da sua empresa que você cria para chegar a mais clientes, para quando chegar um cliente ele entender mais da sua empresa. Vamos supor que, vamos dar um exemplo. Você tem uma loja de roupa, tá? Você tem uma loja de roupa e você vem criando esses pontos de contato com o cliente. Olha, ele entrou aqui, eu mandei mensagem para ele aqui ele comprou, aqui ele teve um pós-venda, enfim, aqui tem o saque, ele pode criar, todos esses são pontos de contato. Você tem uma loja de roupa. Vamos supor que você abre um grupo de corrida. Fala pessoal, beleza? Deu uma travada na câmera ali, acabou o espaço ali, então eu preciso fazer um esquema para liberar um pouco mais de espaço e gravar mais esse vídeo para você. E estão fazendo obra aqui do lado, meu Deus. Quase 7 horas da noite os caras estão fazendo obra. Mas beleza, pelo menos tem alguém trabalhando. Mas o que eu estava falando é o seguinte. Vamos supor que você faça uma corrida, né, um grupo de corrida na sua loja, por exemplo. Então, o pessoal que já compra da sua loja vai ter o mesmo interesse que o seu de ser uma coisa mais lifestyle, né, e esportiva, e a pessoa vai se identificar com isso e vai lá no seu grupo de corrida. O grupo de corrida, claro, né, gente, né, você não vai colocar, sendo que você não corre ou que você não pratica esporte, mas é mais voltado para o seu estilo de vida. Se você gosta de exercício físico, se você já corre, ou sei lá, está querendo começar, é uma forma também de você abrir alguma coisa dentro da sua empresa ali, para você se forçar a fazer, né? Porque muita gente só fala e não faz. Então, o mundo é de quem faz. Então, se você faz esse tipo de coisa, ótimo. Se você já corre ou já quer correr, parabéns, tá? Porque você é diferenciado. Porque muita gente não quer fazer exercício físico. Esse é o problema, né? Eu sou formado em educação física e eu sempre defendo o movimento, que as pessoas têm que fazer exercício porque exercício cura, tá? De verdade. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, se você faz isso, você faz com que os clientes da sua loja já começam a entender, ou pelo menos ter a curiosidade de entender que você é uma pessoa diferente, né? E depois você pode, fazendo isso, né, atrair outras pessoas que se identificam com o esporte. Então, vai atrair outras pessoas que já correm, fazer parte desse grupo de corrida, ou que já alguém que queria ter um grupo de corrida, por exemplo, e identificou o seu como uma forma de começar. Tá tudo certo. E é legal porque essa pessoa vai conhecer a sua loja, entende? Então isso é criar valor, tá? Quando a gente fala de produto e serviço, a gente tem uma certa limitação com relação ao serviço, né? Porque o serviço exige que tenha uma pessoa para executar esse serviço, agora o produto não. Mas a gente tem a forma de fazer isso, né, com o serviço sendo um produto, ou uma parte da sua jornada ser um produto, e o seu produto, a parte nem a parte, né, mas depois, assim, bem no final aqui, quando a pessoa compra o seu produto aqui, ela pode ter algum serviço atrelado ao seu produto. E aí você gera e você cria esse valor em cima desse seu produto. Então, assim, criar valor pode ser um pouco abstrato, mas se você pensar de maneira um pouco mais processual, né, em cima de processo, em cima de pontos de contato com o cliente, com a sua loja, sua empresa, enfim, você pode criar um valor. Agora sim, pô, eu já faço serviço, eu já presto consultoria, eu já faço mentorias, etc. Beleza, mas como que eu posso para fazer para criar valor em cima? Você já deve ter visto várias pessoas falando para você que você precisa, né, entregar mais, aquela coisa, né? Aqui entregar mais é como se fosse, sei lá, uma coisa que, nossa, um a mais, tipo, vamos colocar como uma forma de agregar, mas você precisa já fazer isso, você já tem que entrar com uma cabeça dessa. Porque se você fala para o cliente, olha, eu vou entregar em 5 dias, você entrega em 4, e entrega um pouquinho mais do que ele esperava, pô, você fidelizou a pessoa, ou pelo menos a intenção é fidelizar, né? Por já ter entregue um dia antes, ou 2 dias antes, sei lá, mas entregue antes do prazo que você combinou, e você está entregando mais. Então, cara, só de você já servir dessa forma, o seu serviço já começa a ser visto com com outros olhos, né? Agora, quando você já está
num processo com o cliente, e você fala, olha, eu tenho aqui um software, ou eu tenho aqui uma planilha, ou algum controle, alguma coisa que eu fiz aqui na IA para você, eu consegui gerar isso aqui vai ser bom para você no seu negócio. Você entrega esse serviço, esse produto, né, esse seria um produto para a pessoa, porque esse produto não tem uma pessoa, né, não depende de você entregar, mas está ali como uma coisa que vai agregar mais valor no seu serviço. Então tudo isso faz com que você entregue valor. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Existe um pensamento de primeiro nível e segundo nível, e tem também a teoria do terceiro nível, mas eu vou falar um pouco mais do segundo nível e eu vou falar num próximo vídeo aqui para você. Então aí a gente tem, durante essa fase, né, do cliente na sua jornada, eu acabei de trocar a corda do baixo que ficou legal pra caramba. Durante essa fase do cliente nessa jornada, tem uma coisa muito importante para falar para você com relação a isso. Não adianta nada você ter um produto ou um serviço que seja para B2B, vamos colocar o B2B primeiro, tá? Se o cliente não está consciente do que você faz. Tá, vamos lá, consciente, não consciente, incompetente, aquela coisa toda, não é isso que eu quero entrar, não. O seu cliente ele precisa entender do seu negócio, como que ele funciona. Sabe por quê? Porque quando ele compra de você, ele vai tentar, você vai colocar alguma forma de experiência, alguma forma de encantamento e tudo mais, né? Aquela coisa que a gente, né, tá meio que o saco cheio de ouvir. Mas o encantamento ele vem como uma segunda parte, assim, sabe? Uma segunda fase. A primeira fase que você tem que colocar dentro do negócio, antes de colocar o, o encantamento, né? Essa coisa de entregar mais para o cliente, é simplesmente fazer com que ele entenda do seu serviço. Porque se caso ele não entender, caso ele não entender que você tem processo, e caso ele não souber que o seu processo funciona de certa forma, na hora que for encantar o cliente não vai funcionar. Ele não vai subir esse degrau. E aí ele não vai ter confiança no seu negócio e também você não vai conseguir fazer uma boa venda ou fazer uma boa ter uma boa reputação no mercado com relação a isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ensinar o cliente, né? Na verdade, não é a gente querer educar o mercado, porque não existe isso, tá? Querer educar o mercado, se você vem na internet ou com o seu negócio querendo educar o mercado, eu sinto em lhe dizer, mas você está perdendo tempo, tá? Não existe essa coisa de você querer educar o mercado, porque é diferente você querer educar uma sociedade inteira em cima do seu produto, do seu serviço, sendo que tem muita coisa que as pessoas já estão acostumadas a fazer e por mais que seja inovadora a sua ideia, seu serviço e tudo mais, ela parte de uma base, né? Ela parte de uma premissa. E essa premissa já está implícita no mercado, ou a pessoa já tem uma necessidade, e é isso que é importante. A necessidade e o desejo do cliente e vai ser satisfeita através do seu serviço e do seu produto. Então as coisas estão aí, sabe? E você se interessando por elas também. Então, é essa troca mútua, sabe? Não existe só ser interessante, porque ser interessante por ser interessante, muita gente está tentando ser interessante e está sendo chato, né? Você vê um influenciador aí colocando suas coisas, não é nem influenciador, é uma pessoa colocando seus altos níveis de faturamento, não que, sei lá, tenha alguma coisa contra isso, mas acho que só esse tipo de conteúdo não vai servir para buscar alguém assim, sabe? E você só vendo esse tipo de pessoa colocando isso, você não tem sabe, uma conexão. Agora, quando uma pessoa põe lá, pô, nível de faturamento, tá, posta um pouco mais sobre o trabalho, posta sobre o serviço e o produto, mas também fala sobre carreira, fala sobre mentalidade, fala de, olha, eu testei isso aqui e não funcionou, tal, tem uma coisa mais conexão, mais verdadeira, aí sim acontece uma coisa de você não querer educar, mas você colocar o seu conteúdo, a sua mensagem, que ela seja transmitida de forma que o seu interesse é em compartilhar verdadeiramente quem você é ali. E aí as pessoas vão se interessar. E aí, com esse interesse das outras pessoas, você se interessa por elas e há um interesse mútuo. E aí sim, você consegue transformar a vida das pessoas, dos seus clientes, né? De quem você quiser atrair, né? Para sua marca pessoal. E você não está querendo ensinar, mas você está colocando a sua maneira de pensar e quem corroborar com isso, tudo bem. Tá tudo certo. Que o link ali, tá tudo certo. Vamos seguir. Quem não se identificar, tudo bem, fica pra lá, não tem problema, tá? É isso que é você querer colocar seu conteúdo ali e ser mais interessante e se interessar pelas pessoas. É isso que acontece.
Então não adianta você querer educar o mercado, porque muita gente está com informação, está cheio na cabeça. Então querer educar, as pessoas não vão ter paciência para querer entender o que você está falando, entendeu? Então pensa em criar essa marca pessoal e aí sim você entende, o cliente entende e explica para ele, ele já vai estar consciente um pouco sobre como você funciona. Claro que na conversa com ele você vai aproximar e aprofundar ainda mais sobre seu serviço, seu produto, e aí sim você parte para a parte de encantamento, aquela coisa toda, né? E aí gera confiança, aí gera uma venda, gera um relacionamento. E aí tem pós-venda também, tem tudo isso nessa jornada do cliente, os pontos de contato dele aí, tá? Isso tudo significa mapeamento de experiência do cliente, tá? É uma forma de você medir, né, a experiência do cliente. E uma coisa legal também que eu acabei de falar é medir. Meça. Métricas são importantes em qualquer negócio, em qualquer parte do ponto de contato com ele, principalmente as métricas que fazem referência ao que aquele cliente acha importante. Aquele cliente vai se identificar com aquilo, sabe? Ele vai entender que, pô, isso faz diferença para mim. Então, pô, essa é uma métrica importante, sabe? E aí, depois disso tudo, você pode fazer pesquisas aí, como que você, né, fazer um pós-venda ali, fazer um NPS talvez, mas tem várias outras formas, mas como você pode contribuir com a gente aqui? Você daria uma nota, sei lá, qual é a forma que a gente pode colocar mais coisa para você, enfim, mas uma forma de medição, sabe? Uma forma de entrevista com o seu cliente ali. Então tudo isso serve para você criar valor, né? Criar valor é justamente você juntar coisas talvez que não sejam tão tão conexas ali, elas são desconexas, né? Que nem eu falei anteriormente aqui, por que uma loja de roupa criaria um grupo de corrida, sabe? São coisas diferentes, mas quando você vê que são duas coisas desconexas que podem ter relação, aí você cria alguma coisa, você tem uma criatividade ali, você tem uma inovação. E, gente, inovação não é, pelo amor de Deus, inovação não é só tecnologia, tá? Muita gente está falando só de inovação de tecnologia, IA e tudo mais. Respeito isso, mas, pelo amor de Deus, é isso em cima disso que é a inovação. A inovação é gigantesca, tá? Então é mais sobre esses pontos que eu queria falar com vocês, sobre essa jornada. Eu posso aprofundar um pouco mais, me conta aqui nos comentários se você quer que aprofunde um pouco mais sobre isso, porque tem muito material bacana, tem muita sacada também que eu tive nas minhas consultorias que eu fiz para as empresas, que eu posso trazer aqui para vocês sem problema nenhum, que eu adoro compartilhar isso e ter um lugar para conversar sobre isso inteligentemente, que eu sei que você aqui é uma pessoa diferente por estar aqui. Então, muito obrigado, a gente se vê até a próxima.